Bem, pessoal, nós temos aí agora uma aula sobre inequações exponenciais, como parte do tópico maior, que é funções exponenciais. Ao final da aula, se vocês gostarem da nossa aula, não se esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, tá? No canal do YouTube, Azimuth Matemático. Os ícones que nós utilizamos são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, fazer uma aplicação com Excel, tópico de história da matemática. Quando for muito importante, quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Bem, inequações exponenciais. É preciso enfocar dois casos particulares de funções exponenciais básicas do tipo y igual a elevado a x. Nós temos a função crescente e a decrescente. A primeira, quando o a for maior do que 1. E a segunda, quando o a estiver entre 0 e 1. Sempre respeitando aquele pré-requisito de que o a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Bom, então, nós temos aí uma inequação a elevado a x1 menor do que a elevado a x2. Né? No primeiro caso, o a é maior do que 1 e no segundo o a está entre 0 e 1. Então, percebam que quando a função é crescente, ou seja, o a é maior do que 1, você simplesmente vai trabalhar com os expoentes do a, mantendo a desigualdade. E quando o a estiver entre 0 e 1, você vai inverter a desigualdade. Então, o que era menor, continua menor se o a for maior do que 1. E se o a estiver entre 0 e 1, o que era menor passa a ser maior. A desigualdade se inverte. Vamos colocar agora a mesma situação, só que agora a inequação é a elevado a x1 maior do que a elevado a x2. Você pode perceber que no primeiro caso, que o a é maior do que 1, a desigualdade do maior foi mantida. Então, x1 maior que x2. Quando o a estiver entre 0 e 1, foi invertida. Novamente, a regra se aplicou aí. Tá? Então, vamos a exemplos resolvidos. Resolva as inequações exponenciais abaixo em R. Bem, vamos resolver todas elas. A letra A, 2 elevado a x mais 4 maior que 32. Então, 32 é 2 elevado a 5. As bases estão igualadas, então você vai trabalhar com os expoentes, x mais 4 e 5, mantendo a desigualdade. Por quê? Porque o 2 é maior do que 1. Então, x é maior do que 1. Bem, agora a inequação da letra B. 3 elevado a x mais 4 menor ou igual a 1 sobre 27. Percebam que o 27 é 3 elevado a 3. E que 1 sobre 3 elevado a 3 é 3 elevado a menos 3. Então, chegamos à situação em que as bases estão igualadas. Então, o que faremos aí? Vamos descer os expoentes, mantendo a desigualdade. Então, x é menor ou igual a menos 7. Está resolvida a inequação da letra B. Agora, a letra C. Percebam que as bases já estão igualadas e que elas são iguais a 1/5. Ora, 1/5 é um número que está entre 0 e 1. Então, você vai descer os expoentes e inverter a desigualdade. Então, vai ficar 2x menos 5 maior ou igual a x mais 8. A partir de agora, eu resolvo a inequação normalmente. Passo o x para a esquerda e o menos 5 para a direita. Então, fica x maior ou igual a 13. Tranquilo, né? Vamos agora à letra D. Bom, a letra D, o 81 é 3 elevado a 4, que está entre parênteses, e tudo isso elevado ao x. E raiz quinta de 3 é 3 elevado a 1/5, que está elevado a 10. Então, 3 elevado a 4x é menor do que 3 elevado a 2. Esse 2 do expoente do 3 aí é o resultado do produto do 1/5 pelo 10. Tá? Então, igualou as bases, desceu os expoentes, 4x menor que 2. Por que eu mantive o menor? Porque as bases que estão igualadas com 3 são números maiores do que 1. Então, 4x é menor do que 2 e o x é menor que 1/2 após a simplificação. Essa é a resposta da letra D. E agora a letra E. 1/8 elevado a 4x menos 2 maior ou igual a 1 sobre 16 elevado a x mais 1. Percebam que 1/8 é 1/2 elevado a 3. E 1/16 é 1/2 elevado a 4. Bom,
Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o 3 pelo 4x menos 2 como expoente do 1 meio, e o 4 pelo x mais 1 como expoente do 1 meio também no membro da direita. As bases estão igualadas. Então, eu vou descer os expoentes, invertendo a desigualdade. Então, ficou 12x menos 6, menor ou igual a 4x mais 4. Fato todo mundo que tem x para a esquerda, quem não tem para a direita. Então, x é menor ou igual a 5/4. Essa é a resposta. Bem, agora nós temos dois caminhos para resolver essa inequação. Primeiro, percebemos que 1 sobre 25 é 1/5 ao quadrado. E que 125 é 5 elevado a 3. Então, ambos entre parênteses elevado aos expoentes da inequação original. Bom, o primeiro caminho. Eu vou transformar 1/5 em 5 elevado a menos 1 e esse elevado a 2. Então, fica 5 elevado a menos 2, tudo isso elevado a menos 8x mais 6. O 5 elevado a 3 elevado a menos x mais 3 se mantém. Agora, eu estou multiplicando o menos 2 pelo menos 8x mais 6 e o 3 pelo menos x mais 3 como expoente do 5. Então, fica menos 2 que multiplica menos 8x mais 6, menor do que 3 que multiplica menos x mais 3. Então, 16x menos 12, menor do que menos 3x mais 9. Então, 19x é menor do que 21 e o x é menor do que 21 sobre 19. Agora, o outro caminho. Eu vou transformar aquele 5 elevado a 3 em 1/5 elevado a 3 e aquele 3 fica multiplicado em 1/5 elevado a menos 3, aquele menos 3 fica multiplicado pelo menos x mais 3. As bases estão igualadas, então eu vou descer os expoentes. Agora, cuidado, porque 1/5 é um número que está entre 0 e 1. 1/5 é 0,2. Então, você vai ter que inverter a desigualdade. Vamos fazer as operações indicadas. E aí chegamos a menos 19x maior que menos 21. Nesse momento, temos que multiplicar toda a desigualdade por menos 1. E a abertura é invertida. Então, x é menor do que 21 sobre 19. E vocês podem perceber que os resultados batem. Feito a inequação resolvida de um jeito ou de outro. Basta aplicar os conhecimentos, a teoria da forma correta, que você chega à resposta da mesma forma. Tá? Bom, agora a letra G. Raiz de 2 elevado a x2 menos x menor ou igual a raiz de 2 elevado a 6. Então, x2 menos x menor ou igual a 6. Por que eu posso fazer isso? Porque as bases igualadas à raiz de 2 são números maiores do que 1. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, mantive a desigualdade. Vou passar o 6 para a esquerda e recaímos, nesse momento, numa inequação de segundo grau. Bem, o que fazemos agora? Vamos buscar os zeros dessa função do segundo grau, x2 menos x menos 6, e vamos ter um pequeno esboço do que seria o gráfico. O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 6. Calculamos o delta, deu 25. Então, pela forma de Bhaskara, o x seria menos 2 ou 3. Agora vejam só. Essa parábola tem concavidade para cima. E agora eu sei que corta o eixo x nos pontos menos 2 e 3. Então, o esboço do gráfico seria aproximadamente esse. Não precisa colocar mais nada, não precisa colocar vértice da parábola, não precisa corte no eixo y. Apenas eventuais cortes no eixo x, ou tangências. Bem, então, eu tenho mais, a função é positiva à esquerda do menos 2, é negativa entre menos 2 e 3 e é positiva à direita do 3. Eu estou atrás de resultados negativos. Então, conforme vocês podem ver pelo esboço do gráfico, o x vai estar entre menos 2 e 3, tá? Incluindo o menos 2 e o 3. Então, essa é a resposta. Tá? Agora, a letra H. Raiz de 3 sobre 3 elevado a 3x2 mais 2x maior ou igual a 1. Primeira providência é colocar no lugar do 1 raiz de 3 sobre 3 elevado a 0, já pensando na necessidade de igualar as bases. Bom, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Ao dividir por 3, vai dar um número entre 0 e 1. Então, eu vou descer os expoentes invertendo a desigualdade. Bom, essa é uma parábola também incompleta, tá? Porque o termo independente é 0, não tem nenhum problema.
o delta é B2 menos 4AC, o delta vai dar 4. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, chegamos aos zeros da função. Que são menos 2/3 e 0. Essa parábola tem concavidade para cima, então corto o eixo x em menos 2/3 e 0. A função é positiva à esquerda de menos 2/3, negativa entre menos 2/3 e 0 e positiva à direita do 0. Bom, eu estou atrás das soluções negativas, então o x está entre menos 2/3 e 0, podendo ser menos 2/3 e ser 0 também. Então essa é a resposta. A número 2, toda ela é para casa, e são exercícios correlatos com o exemplo 1, tá? Já fica aqui a nossa resposta. Bom, agora o exemplo 3. Resolver essas inequações exponenciais abaixo. A letra B é para casa e a D é para casa. As letras A e C vou resolver agora para vocês. Essas são as respostas dos itens B e D que eu deixei para casa. Bom, primeiramente, o 3 elevado a x menos 1 é 3 elevado a x sobre 3 elevado a 1. Lembrem-se que a divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Eu só estou fazendo essa sequência de operações que eu falei no sentido inverso. Então, 3 elevado a x menos 1 é o resultado de 3 elevado a x sobre 3 elevado a 1. Quando você tem 3 que multiplica 3 elevado a x, você mantém. E o 3 elevado a x mais 1 é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Reparem que o 3 elevado a x tornou-se um fator comum a toda a inequação. Então, eu vou chamar ele de P. Então, substituindo por P, vai ficar P sobre 3 mais 3P menos 3P menor que 1/3. O 3P com menos 3P cancela. Então, P sobre 3 é igual é menor do que 1/3 e o P é menor do que 1. Bom, mas o P é 3 elevado a x. Então, 3 elevado a x menor que 1, 3 elevado a x menor que 3 elevado a 0. As bases são iguais, então os expoentes você desce, mantendo a desigualdade, porque as bases igualadas 3 são maiores do que 1. Então, a resposta é x menor do que 0. Bem, agora a letra C. Aquele 4 ali é 2 elevado a 2 entre parênteses elevado a x. Se você trocar o 2 e o x de posição, você vai criar o fator comum que é 2 elevado a x, que você vai chamar de P. Então, a minha inequação em função de P fica P2 menos 3P menos 40 maior ou igual a 0. Bom, vamos buscar a solução dessa inequação, que se arremete a uma função de segundo grau. Então, o A é 1, o B é menos 3 e a letra C é menos 40. Vamos calcular o delta, que dá 169, e calcular o P pela fórmula de Bhaskara. Então, o P está dando menos 5 ou 8. Mas o P, você agora, nessa função P2 menos 3P menos 40, para fazer um esboço de gráfico, ele tem que ser o eixo horizontal. Essa parábola tem concavidade para cima, cortando o eixo P, horizontal, em menos 5 e 8. A função é positiva à esquerda do menos 5, negativa entre menos 5 e 8 e positiva à direita do 8. Eu quero resultados positivos, conforme você vê lá no canto superior direito. Então, vamos atrás desses dois no gráfico. Então, o P é menor ou igual a menos 5 ou maior ou igual a 8. Bem, mas isso é o P, é uma incógnita auxiliar que eu criei. Então, o 2 elevado a x é menor ou igual a menos 5 ou o 2 elevado a x é maior ou igual a 8. A primeira inequação, você deve se lembrar da imagem da função exponencial 2 elevado a x, que é sempre um valor positivo. Ora, nenhum valor positivo vai ser menor ou igual a menos 5. Então, a primeira inequação, 2 elevado a x menor ou igual a menos 5, não tem solução. E a segunda, 2 elevado a x maior ou igual a 8. O 8 é 2 à terceira, e aí o x é maior ou igual a 3. Fazendo a reunião, ou seja, a união entre conjunto vazio e x maior ou igual a 3, teremos x maior ou igual a 3, e essa é a nossa resposta. Vamos agora ao número 4. Eu quero o domínio dessa função. Da letra A, da letra B, C, D, E e F. Bem, vamos à solução. A letra A.
O domínio é para a gente estabelecer os valores de x que são calculáveis na nossa função, obtendo um y equivalente, correspondente. Então, nós temos ali o denominador, 27 elevado a x menos 81, que não pode ser igual a zero, porque divisão por zero, conforme vocês sabem já de outros estudos da matemática, dá problema, né? Então, o denominador não pode ser zero. Então, 27 elevado a x menos 81 diferente de zero. 27 elevado a x diferente de 81. 27 é 3 elevado a 3 e 81 é 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a 3x é diferente de 3 elevado a 4. As bases estão igualadas, então os expoentes 3x e 4 são diferentes. E o x é diferente de 4/3, que corresponde à nossa resposta. Agora a letra B. Y é igual a raiz quadrada de 25 elevado a x mais 3 menos 1. Ora, o radical não aparece o índice dele, mas quando isso acontece, sabemos que ele é 2, e 2 é par. Bem, então quem está dentro do radical de índice par tem que ser maior ou igual a zero. Então 25 elevado a x mais 3 menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. 25 elevado a x mais 3 maior ou igual a 1. Então o 25 é 5 ao quadrado e o 1 é 5 elevado a zero. Então 5 elevado a 2 que multiplica x mais 3 maior ou igual a 5 elevado a zero. Então 2 que multiplica x mais 3 é maior ou igual a zero, x mais 3 maior ou igual a zero, x maior ou igual a menos 3. Essa é a resposta da letra B. Bom, agora nós temos essa função aí, que é parecida com a anterior. Quem está dentro do radical de índice par tem que ser maior ou igual a zero. Você vai jogar o 0,25 elevado a menos 8 para a direita, ele mudou de sinal e as bases ficaram igualadas. Então, x2 menos 6x menor ou igual a menos 8. Vou passar o menos 8 para a esquerda. Então, teremos essa inequação para resolver. Ela é uma inequação de segundo grau, é uma parábola de concavidade para cima, mas vamos aos zeros dela. O A é 1, o B é menos 6 e o C é 8. O delta dela deu 4. E aí, os zeros da função, pela forma de Bhaskara, seriam 2 e 4. 2 ou 4. Vamos traçar o eixo horizontal x e colocar o 2 e o 4 da esquerda para a direita na ordem crescente como zeros da função. A parábola tem concavidade para cima, é positiva à esquerda do 2, negativa entre 2 e 4 e positiva à direita do 4. Eu estou atrás de resultados o quê? Negativos, conforme vocês podem ver. Então, o meu x tem que estar entre 2 e 4, podendo ser 2 e 4. Então, essa daí é a nossa resposta. Agora vamos à letra D. Bem, agora nós temos um radical de índice par que está no denominador. Então, você tem que fazer 4 elevado a 3x menos 5 menos 1/8 maior do que zero. O igual a zero aí não coube, porque está no denominador. Se tivesse no numerador, seria maior ou igual a zero. Certo? Bom, passo o menos 1/8, 1/8 para a direita. 1/8 é 2 elevado a 3. 2 elevado a... 1/8 é 1 sobre 2 elevado a 3. E isso daí, 1 sobre 2 elevado a 3, é 2 elevado a menos 3. As bases estão igualadas. E aí descemos os expoentes. Como essas bases são maiores do que 1, mantém a desigualdade. Então, 6x maior que 7, x maior do que 7/6. Tranquilo, né? Bem, agora façamos a letra E. Raiz cúbica de 2 elevado a x menos 4 menos 8. Ora, raiz de índice ímpar não traz problema nenhum se não tiver um denominador. Então, a raiz cúbica de número positivo tem resultado real. Raiz cúbica de zero também. Raiz cúbica de valor negativo também. Então, não há restrição a fazer. O domínio é o próprio conjunto dos reais. Mais nada a fazer ou responder. Agora a letra F. Raiz quinta de 1/3 elevado a x mais 2 menos 9. Como a raiz de índice ímpar está no denominador, eu vou me preocupar apenas com o fato de que o denominador não pode ser zero. Então, 1/3 elevado a x mais 2 menos 9 vai ser diferente de zero. 1/3 é 3 elevado a menos 1. Então, 3 elevado a menos 1 elevado a x mais 2. Diferente do 9, porque eu passei o menos 9 para a direita.
O 9 é 3 ao quadrado, então eu tenho agora o menos x menos 2 diferente do 2. O menos x é diferente do 4 e o x é diferente do menos 4. Essa é a nossa resposta. Bom, o exemplo 5 é para vocês fazerem para casa. É no molde do exercício 4, tá? Aí estão as respostas e vocês façam para casa. Número 6, nós temos um probleminha envolvendo inequações para resolver. A relação P igual a 64.000, que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1t, descreve o crescimento de uma população de micro-organismos, sendo P a população T dias após um instante T igual a zero. A partir de quantos dias o valor de P será superior a 63.000? Bom, nós temos então que 64.000, que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1t, tem que ser maior do que 63.000, né? Para ultrapassar 63.000. Então, nós temos aí 64, que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1t, maior que 63. Eu simplifiquei os 3 zeros. Tá? Fazendo a distributividade, nós temos menos 64, que multiplica 2 elevado a menos 0,1t, maior do que menos 1. Eu multiplico por menos 1, a abertura se inverte. Então, 2 elevado a 6, que multiplica 2 elevado a menos 0,1t, menor do que 1. Bom, então 2 elevado a 6 menos 0,1t menor do que 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é o resultado, é uma expressão equivalente ao 1. Né? Eu coloquei 2 na base para que fosse igualada às bases. Então a base está igualada, eu desço os expoentes mantendo a desigualdade, porque o 2 é maior que 1. Menos 0,1t é menor que menos 6, 0,1t é maior que 6, eu inverti a desigualdade porque eu multipliquei tudo por menos 1, e o t é maior do que 6 dividido por 0,1. Então, o t é maior do que 60. Ora, se o t é maior do que 60 e o tempo t está em dias, então esperamos uma resposta em dias que seja inteira. Então, a resposta seria 61 dias. É claro que isso é um modelo aproximado para o fenômeno do crescimento da população de bactérias, mas dá uma ideia de aproximação para resultados que desejamos. Tá? Então, a resposta é t igual a 61 dias. Bem, o número 7 é um exercício no molde do que já estudamos anteriormente e também dentro desse esquema que nós estamos trabalhando agora, que é das inequações exponenciais. E aí fica para casa essa questão que fala do crescimento da população de cupins. Tá? Então, número 7 para casa. As respostas são essas aí que vocês estão vendo no canto inferior esquerdo. Tá? Para que vocês vejam os efeitos de uma população de cupins, né? Então, o efeito final aí da atuação dos cupins é uma casa derrubada, móveis destruídos e outras coisas mais. Tá? Essa é a nossa bibliografia para produzir o material dessa aula que vocês assistiram. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube. Até a próxima aula e bom final de semana.